Ela correu 100 metros rasos em menos de 11 segundos, o que é muito absurdo, não acha? Para obter essas informações, medimos o tamanho do percurso e cronometramos o tempo que cada competidora levaria para chegar ao fim da pista. Assim, podemos calcular a velocidade dela, que em quilômetros daria uma velocidade média de 32,7 km por hora. Reparou que a gente mede o mundo o tempo todo? Quando olhamos o relógio, subimos na balança ou medimos nossa altura, estamos sem perceber usando grandezas físicas. Elas são a maneira que a ciência encontrou para entender e traduzir tudo o que existe à nossa volta. Na física, chamamos de grandeza física tudo aquilo que pode ser medido. O tamanho de uma mesa, o tempo de uma corrida, a temperatura do corpo, a força do vento. Tudo isso é grandeza. Quando medimos, estamos comparando algo com um padrão conhecido. É como se disséssemos, essa mesa tem 2 metros, ou seja, 2 vezes o tamanho do nosso padrão chamado metro. Medir é a forma que a ciência encontrou para transformar o mundo real em números e, assim, entender melhor como tudo funciona. Toda medição é formada por 2 partes inseparáveis, o número e a unidade. O número mostra quanto existe e a unidade diz em que padrão estamos medindo. Se eu digo que uma régua tem 1,25 metros, o 1,25 é o valor que encontrei e o metro é a unidade que escolhi para comparar. É como falar uma língua universal. O número é a mensagem e a unidade é o idioma. Sem unidade, o número não tem sentido. Imagina alguém te dizer, essa mesa mede 5. 5 o quê? Metros? Centímetros? Bananas? Agora, nem todas as grandezas são iguais. Algumas são simples, diretas. A gente só precisa de um número para descrevê-las. São as grandezas escalares. Já outras precisam de mais informações, como a direção em que atuam e o sentido. São as grandezas vetoriais. Entender essa diferença é essencial, porque no mundo real a direção faz toda a diferença. Vamos ver um exemplo simples: a temperatura. Quando você diz que hoje está fazendo 35 graus, não precisa dizer para onde ela aponta. Ela só indica o quanto está quente. Agora imagine que eu empurro uma caixa. Se eu empurrar para frente, ela anda. Se empurrar para cima, ela não se move igual. Isso acontece porque a força tem direção e sentido. A força é uma grandeza vetorial. Mas para que todo mundo no planeta fale a mesma língua das medidas, a ciência criou um sistema universal, o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Ele define 7 unidades básicas: o metro para comprimento, o segundo para tempo, o quilograma para massa, o ampere para corrente elétrica, o Kelvin para temperatura, o mol para quantidade de substância e a candela para intensidade luminosa. Com ele, um cientista no Japão e outro no Brasil podem medir a mesma coisa e entender exatamente o mesmo resultado. Mas e se eu quiser converter uma unidade em outra, tipo quilômetros para metros? Fácil! Basta multiplicar pelo fator de escala. Por exemplo, 3,2 quilômetros equivalem a 3,2 vezes 1.000 metros, ou seja, 3.200 metros. Saber converter é essencial, porque cada situação pede uma unidade diferente. Medir uma cidade em metros seria uma loucura, né? E quando os números são enormes, como a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo, fica difícil escrever tudo isso. Para facilitar, usamos a notação científica. Assim, esse número vira 3,0 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, uma forma prática de representar grandezas gigantescas do universo, como distâncias entre planetas ou tamanhos de estrelas. Mas a notação científica também serve para o outro extremo, coisas minúsculas. Por exemplo, o diâmetro de um fio de cabelo pode ser 0,00045 metros.
Escrever assim é um desafio, né? Com a notação científica fica muito mais simples. 4,5 vezes 10 elevado a menos 4 metros. É o jeito da ciência enxergar o invisível, do microscópico ao cósmico. Hoje aprendemos que as grandezas físicas estão em tudo. Entendemos que medir é transformar o mundo em linguagem e que essa linguagem precisa ser clara. Por isso, usamos o sistema internacional. E agora é sua vez de pensar.